E em comemoração pelo dia 24 de julho, data que marca a regulamentação da lei de cotas para pessoas com deficiência no país, terá um gosto dessa vez um pouco amargo, né? Afinal, a pandemia da Covid-19 já afetou tanta gente e afetou em cheio também a luta pela inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com a gestora de assistência social da APAE, a Márcia Rocha. Oi, Márcia, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso TV Revista. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, nessa data especial para nós que somos militantes do movimento da pessoa com deficiência. Agora, Márcia, é uma data importante, é um dia de celebração, mas o cenário atual traz motivos para se preocupar bastante, né? Com certeza, porque, na verdade, a lei de cotas, ela existe para ajudar no processo de inclusão, mas a grande sociedade ainda não percebe a necessidade de estar se adaptando para receber as pessoas com deficiência. Então, muitas empresas ainda conseguem colocar a pessoa com deficiência no mercado de trabalho por uma questão de força da lei, né? Então, sem a força da lei, muitos não colocam espontaneamente, né? E este ano, com esse grande problema econômico que estamos vivendo em função da pandemia, muitas empresas estão diminuindo o seu número de colaboradores e, com isso, se sentindo desobrigado a manter ou a contratar a pessoa com deficiência. Ainda existe um estigma muito grande em cima disso. Agora, vamos voltar só um pouquinho ao tempo. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco mais sobre essas leis, a lei de cotas, como ela funciona. Bom, a lei de cotas ela foi criada, foi promulgada, né, em 24 de julho de 1991, e ela veio como parte do processo de inclusão que é previsto na nossa Constituição Federal. A nossa Constituição prevê que todo indivíduo, com a sua singularidade, ele é cidadão. Então, para isso, nós temos que o Estado brasileiro tem que criar oportunidades para que todos tenham acesso aos seus direitos. E o que nos conecta, né, ao mundo, à sociedade, é o trabalho. Se você observar, quando nós nos apresentamos, mesmo que a gente não fale a nossa profissão, rapidamente alguém nos pergunta: você trabalha com o quê? Qual é a sua profissão? Então, isso é o que nos conecta muito à sociedade. Então, sem a questão do trabalho, do mundo do trabalho, fica mais difícil para a pessoa com deficiência se sentir incluída. Então, a lei de cotas, ela veio como parte desse processo de construção de um processo de inclusão, né? Sendo que o grande desafio que nós temos é fazer com que a sociedade perceba que nós temos que incluir as pessoas com deficiência, entendendo e aceitando a sua singularidade, né? Muitas vezes as empresas, quando contratam, elas ainda não entendem isso. Elas querem que a pessoa com deficiência se adapte à exigência dela. Prova disso que nós temos um número de vagas muito grande, né? Que digamos que são 11.300 vagas disponíveis na Bahia e somente 6.000 são ocupadas. Ainda se coloca porque os critérios que são colocados são muitas vezes impossíveis de serem atendidos pelas pessoas com deficiência, principalmente as pessoas com deficiência intelectual, que é o público-alvo da APAE Salvador, que essas pessoas muitas vezes não são vistas como pessoas capazes de estarem no mundo laboral, sendo que nós temos prova de que isso não é verdade, né? Nós temos vários meninos que inclusive têm nível superior e que poderiam estar ocupando desde que as empresas fizessem realmente um perfil ocupacional compatível com a singularidade dos indivíduos. E eu imagino que essa responsabilidade que a gente atrela às empresas, a gente também tem que pedir uma conscientização também desses colegas de trabalho, né? Na verdade, é toda uma sociedade que precisa entender que essas pessoas com deficiência são capazes, não é isso? Sim, isso mesmo. Por isso, nós temos um programa na APAE Salvador, que é um programa de acesso ao mundo do trabalho, onde nós trabalhamos de forma intensa para preparar, né, esses indivíduos que nós hoje temos 520 pessoas com deficiência intelectual que são acompanhadas, né, e para acompanhá-los também no mercado. Temos um subprograma voltado para acompanhamento no mercado de trabalho. Então, nesse acompanhamento, nós fazemos um estudo da vaga, nós damos um acompanhamento para a empresa ter condições de entender como é que é lidar com a pessoa com deficiência. Nós fazemos reuniões preparatórias antes da pessoa entrar no mercado, nós trabalhamos com uma supervisão durante um ano para dar apoio tanto para a pessoa com deficiência quanto para a própria empresa,
porque nós sabemos que também não é fácil você lidar com algumas singularidades. Então, esse trabalho tem contribuído muito para que a gente possa estar inserindo o maior número de pessoas, mas ainda é um número pequeno. Hoje nós percebemos também que a questão da exclusão ela é maior para as mulheres. Então, mesmo com a pessoa com deficiência, nós vemos que as questões de gênero e raça são mais fortes ainda. Porque quando você vê uma pessoa com deficiência, você já tem uma certa preocupação. E nós fizemos um levantamento ano passado em cima da quantidade de mulheres que entram no mercado de trabalho com deficiência e foi um número bem ainda incipiente, né? Menos de 24%, sendo que em Salvador nós conseguimos, da nossa unidade, colocar num universo de 32 pessoas, somente uma mulher, com muita insistência nossa. Então nós temos uma meta de estarmos ampliando o número de mulheres nesse trabalho de acompanhamento, de apoio à inclusão dentro das empresas, e também ampliar o arco ocupacional para outras funções além de serviços gerais. Porque como as empresas às vezes se sentem obrigadas a colocar, então elas já colocam a pessoa com deficiência em funções que não vai dar muito trabalho, ou já em subfunções, né? Sem observar que ela tem também qualidades e elas podem fazer alguns trabalhos. Principalmente a pessoa com deficiência intelectual, ela se encaixa muito bem em trabalhos repetitivos, onde tem um protocolo rígido que você tem que seguir daquela forma, como a gente percebe em lavanderias, em vários espaços até de saúde, que tem os protocolos de saúde. Então, ainda estão muitos desafios que nós temos aí pela frente para que a lei de cotas possa ser algo internalizado e não precise ser uma lei que faça com que as empresas, que a sociedade perceba a pessoa com deficiência como um cidadão. Márcia, muito obrigado. É importante, de fato, a gente, inclusive, falar mais sobre isso. Precisamos conversar mais sobre isso, conversar sobre o capacitismo, que é o preconceito e a discriminação a pessoas com deficiência. Sabe quando você encontra uma pessoa na rua e fica, meu Deus, que milagre, olha como ela consegue fazer isso. A gente tem que parar com isso e tratar essas pessoas como pessoas capazes, pessoas que estão ali para desempenhar o papel delas e querem seguir com a vida normal e a gente pode colaborar com isso. Márcia, muito obrigado e até a próxima. Nós que agradecemos a oportunidade, e é sempre bom lembrar que a pessoa com deficiência, ela é um ser biopsicossocial que tem necessidades do mesmo jeito que as outras pessoas, né? Então, muito obrigada a oportunidade, mais uma vez. Valeu, Márcia, muito obrigado. Um abraço para todos da APAI também. Temos que parar com isso, gente. A gente, às vezes, acaba no nosso discurso, na nossa fala, oprimindo, às vezes, as pessoas, sabe? Então, é melhor a gente pesquisar um pouco mais sobre isso e a gente vai conversar mais também com Márcia e com as pessoas sobre a inclusão de pessoas com deficiência ao longo do TVR.